quais os benefícios desse adubo para a lavoura, para as plantas? Então a gente tem os benefícios de ajudar no estresse hídrico, né, de ter um protetor solar para que as plantas consigam resfriar ali do calor. Além disso, elas são bioestimulantes, né, elas têm fito-hormônios, aminoácidos, a parte de nutrição também é muito importante. E a gente vem desenvolvendo também a parte mais herbicida, porque ela já faz um controle natural por aumentar a imunidade da planta, né, e aliviar ela do estresse ali. Então... Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. Pesquisador do Espírito Santo transforma alga marinha em adubo. Igor Fontes é engenheiro de pesca e fundador da Algas Bio. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, Joyce. O trabalho, né, que começou na universidade transforma algas marinhas em adubo líquido em Piúma para cultivo de plantas, hortaliças. O Igor, como foi o desenvolvimento do projeto e quais foram os desafios enfrentados aí durante esse processo? Bom, Joyce, a startup Algas Bio, ela foi fundada dentro do Instituto Federal, né, onde a gente teve o conhecimento das algas, da biodiversidade que existe no nosso local. Foi quando a gente entendeu ali a potencial biotecnológico das algas, né, os potenciais bioativos que existe nela. Então, a gente teve a dificuldade nesse ponto de ter a pesquisa, da gente entender quais são os bioativos, as pesquisas em campo para ver os benefícios do fertilizante para as plantas, né? E também a questão de levar uma empresa que foi montada dentro do Instituto Federal para a rua, né? Para a gente poder comercializar e levar as algas também para outros lugares que não seja aqui na região costeira. Então a gente teve essa dificuldade também de financiamento, porque a gente começou basicamente do zero, né, entendendo primeiro o potencial das algas e depois a gente fez a elaboração dos produtos, onde a gente está agora elaborando uma família de produtos para poder atender melhor os produtores rurais. A dificuldade maior foi levar a startup para fora do Instituto Federal. Ô Igor, isso quanto tempo mais ou menos desde aí o início da pesquisa até a produção do produto e o produto já está sendo comercializado? Quanto tempo dá mais ou menos isso? Bom, eu estou estudando algas desde 2017, né? A gente vem entendendo primeiro a biodiversidade que a gente tem no nosso local. A gente já escreveu um livro, escrevemos alguns artigos também para a gente poder entender esse potencial, né, junto com alguns institutos, com a USP, né, com o Instituto Butantan. Então, a gente catalogou algumas algas. E então, a gente vem desde 2017 trabalhando com algas. Em 2021, a gente viu o grande potencial que existe de mercado e a gente fundou a startup em 2021. Então, a gente já tem ali quase 9 anos que a gente vem estudando algas. O Igor, e qual a importância das algas marinhas aí para o oceano? Bom, as algas para o oceano, elas são fonte primária de alimento, né? Então elas são alimento primário ali dos peixes, dos alevinos, né? Então ela é a base da cadeia alimentar. Além disso, elas fazem fotossíntese, né? São os principais produtores de oxigênio marinho, então elas fazem ali a fotossíntese. E também elas fazem a absorção do nutriente em excesso, né, fazendo a limpeza dos oceanos. Então, esse é um ponto muito importante para as algas. E cada alga ela tem um potencial, uma composição, né, um tanto mais de proteína, um tanto mais de lipídio. Então, para os peixes, para a cadeia marinha, né, marítima, é muito importante as algas, né? Bom, e se elas são importantes aí para os peixes, para o oceano, faz sentido, né, testar as algas também para as plantas. O que significa o termo economia azul? Bom, a economia azul, ela vem levando os recursos pesqueiros, os recursos marinhos, de uma forma sustentável para a população, que a gente consiga fazer essa economia circular, essa economia azul, que é levar os produtos marinhos para uma população de uma forma sustentável, que não agrida tanto o oceano e que leve um benefício ali para a comunidade. A gente consiga também gerar uma renda para as famílias que vivem do oceano, né? Então, a economia azul é um termo
que está sendo muito em alta pela ODS, né, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos, e a gente vem também trabalhando nisso. A economia azul está dentro dessa visão das ODS também. E a gente está, né, na década dos oceanos, que é de 2020 a 2030. Então, a gente está buscando desenvolver projetos para ajudar a ONU, né, no desenvolvimento sustentável. Então, a economia azul, ela baseia aí levar os produtos marinhos de uma forma sustentável para a população. Da porteira para dentro com Frederico Dávila, um prazer recebê-lo. Frederico, aqui em A Força do Agro. Obrigado, Joyce. Mais aqui um Porteira para Dentro, contando a realidade dos produtores rurais dentro da propriedade. É isso aí. E olha só, o etanol de milho cresce no Brasil. Mato Grosso é o maior produtor, com vantagem aí sobre os demais, mas quando se fala em indústria de etanol de milho, a expansão abrange aí todas as regiões. Frederico, quantas toneladas de milho para fazer 1.000 litros de etanol, ou 1 litro de etanol, não sei qual que é o cálculo que você pode fazer para nós aí. Joyce, é uma conta fácil. 1.000 quilos de milho, a gente produz aí aproximadamente 400 litros de etanol, ou seja, 40%. Tem, dependendo um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em torno de 400 litros de etanol por cada tonelada de milho. É bom, um número bom, relevante, né? É bom. E nós temos aí o DDG, né? O DDG, que é o grão destilado seco, né? A tradução da sigla em inglês, que produz aí em torno de 300 quilos de DDG por cada 1 tonelada de milho. Então, entre etanol e DDG, que é a ração animal, muito utilizada na ração animal, nós produzimos aí, nós conseguimos extrair aí 70% de 1 tonelada de milho. Espera, então, 1 tonelada de milho produz 400 litros de etanol. De etanol. Isso. E mais 300 quilos de DDG. Olha, e esse DDG, ele é um resíduo da produção do etanol de milho. Exato, assim que nem na soja nós temos o caso do farelo de soja, um lado você tira o óleo, o outro lado você tira o farelo de soja. No milho, você tira de um lado o etanol de milho, se eu não me engano, acho que 13%, 12% óleo de milho, e o restante você tira o DDG, que é Dry Distilled Grains, ou seja, é aquela parte que não é destilável do milho, ou seja, tudo aquilo que não tem umidade, né? Ou seja, aquilo que não tem, que é seco. Então você tem o DDG, que você pode oferecer, é muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente para a alimentação animal. Ou seja, mesmo produzindo etanol com o milho, ainda se produz ração animal. E quantas toneladas, Frederico, o Brasil consome de milho para o etanol hoje? Hoje está parecida, a proporção está parecida com a dos Estados Unidos, em torno de 35%, caminhando para frente. Os Estados Unidos produz muito mais milho do que o Brasil. O Brasil hoje produz aí na faixa de 120 milhões de toneladas de milho entre a primeira safra e a safrinha, e aproximadamente 35%, 36% da produção nacional de milho hoje já está comprometida com o etanol. Estados Unidos já está em 44%, só que é 44% de uma produção enorme, né, dos Estados Unidos, que esse ano deve chegar a 400 milhões de toneladas. Ano passado nós tivemos ali 380 milhões. Os Estados Unidos hoje, praticamente quase metade do que se é produzido de milho nos Estados Unidos hoje já é destinado ao etanol de milho. São Paulo é o maior produtor de etanol de cana, Mato Grosso de etanol de milho, e essa produção vem crescendo aí. Quais as perspectivas aí de incremento da produção brasileira no mundo? A gente ainda, né, tá atrás dos Estados Unidos, mas
estamos crescendo. Não, estamos crescendo e investimentos substanciais na produção de etanol de milho aqui no Brasil. Porque vale a pena dizer, Joyce, que a questão da cana-de-açúcar, ela tá bastante regionalizada em 3 estados. Ela está em São Paulo, que é o principal estado produtor, aí depois você tem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, e o sul de Goiás também. Nós estamos falando aí em torno de 8,8, 9 milhões de hectares que são destinados à produção da cana-de-açúcar. Enquanto quando a gente fala de milho, nós estamos falando aí entre safra e safrinha em torno de 23, 24 milhões de hectares distribuídos por todo o Brasil. Ou seja, você dilui o risco climático, você tem uma capilarização dessa distribuição e você tem um aproveitamento, como nós estamos falando aqui, de outras situações, porque o milho ele pode ser destinado para o etanol, mas N outras finalidades, rações, óleos, enfim, outras questões, outras destinações que o milho pode ser utilizado. Então, você pode aproveitar uma estrutura industrial bastante já, vamos dizer assim, uma estrutura receptiva do cereal bastante difundida já, como são as estruturas de armazenagem, e agregar a parte industrial que faz a produção do etanol de milho. E lembrando que o etanol de cana-de-açúcar, ele compete com o preço do açúcar, que vamos dizer, é o produto premium, é o produto topo de linha do setor sucroalcooleiro. Então, na hora que o açúcar tem melhores preços, diminui-se a produção de etanol e destina-se aquela produção para o açúcar. No caso do milho, nós não temos essa situação. Então, você consegue ter uma oferta do etanol mais capilarizada, né, porque você tem mais distribuição dessa área, desses 22, 23 milhões de hectares, e não tão concentrados como o caso da cana-de-açúcar. Quando a gente para no posto para abastecer, a gente fala, etanol, mas a gente não sabe se é de milho, se é de cana. Não sabe. A maioria hoje aqui, principalmente no estado de São Paulo, por uma questão geográfica, é o maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, é o estado de São Paulo, muito provavelmente que é de cana. Porém, a gente tem visto aí investimentos em usinas de produção de etanol de milho aqui agora no estado de São Paulo. E lembrar, né, Joyce, que o milho ele não encontra muitas fronteiras. Então, se você for do Rio Grande do Sul até o Pará, até Roraima, até o Amapá, você encontra milho em todas essas regiões do Brasil. Maiores, menores produtividades, mas você encontra uma adaptabilidade do milho em várias regiões do Brasil. A cana você já tem segmentos, você tem proporções geográficas mais determinadas e você também tem um custo logístico que você não pode ficar muito longe, a parte industrial não pode ficar tão longe do campo, coisa que no milho você consegue ter distâncias rodoviárias maiores do que no caso da cana. E lembrando, Joyce, que o DDG, que é o subproduto utilizado para rações aí do milho, ele tem aproximadamente 55, 60% da proteína que tem o farelo de soja. Só que, apesar de ser 60% da soja, lembrando que um hectare de soja aí, uma boa produtividade, produz aí 4,8, 5 toneladas por hectare, e uma boa produtividade de milho, aí nós estamos falando entre 10 a 13 toneladas por hectare. Então, apesar de ser 60%, a própria produção maior por hectare, no caso do milho, que dá praticamente 2,5 vezes a soja, 2,3 vezes a soja, você tem aí uma fonte de proteína barata e que você, apesar de precisar um pouco mais, ele produz também mais. Por isso que Mato Grosso lidera a produção, mas a indústria se expande aí pelo país todo, porque ela pode estar longe
da lavoura, longe da produção, né? O transporte pode ser mais distante. Os Estados Unidos, 44% do milho é para etanol, outra porcentagem igual é para ração. E o Brasil tem uma perspectiva aí de 2033 chegar a 16,6 bilhões de litros de etanol à base de milho. Praticamente o dobro do que é atual, né? Exatamente. Segundo o levantamento da Pátria, nós tivemos esses dados, né, que a produção é crescente do etanol de milho, mesmo porque, Joyce, as áreas são consolidadas, certo? Então, por exemplo, aquele produtor de soja do Cerrado brasileiro, normalmente ele planta como segunda safra o milho. Então você tem ali uma oferta de produto bastante ampla e conhecida. Você não precisa criar a atratividade, a cultura, porque ela já existe, ela já está implantada como um modelo produtivo daquele produtor ou daquela região. Então você imagina, quando a gente fala de 15, 20 anos atrás, nós estávamos falando que todo esse milho do Mato Grosso, ele tinha que vir para os grandes centros de consumo aqui do Sul e do Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Esse milho vinha de lá para ser absorvido por essas nossas regiões. E hoje ele tem ficado lá porque ele tem sido processado no próprio estado do Mato Grosso. E eu acredito que isso vai se ampliar para os estados produtores, grandes produtores também, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, algumas regiões aqui do estado de São Paulo, principalmente regiões aqui do sul e sudeste do estado de São Paulo, que tem um perfil agronômico mais parecido com o Paraná. O próprio Paraná, que tem uma primeira safra, a safra de verão de milho do Paraná é muito forte, né? E dali para baixo praticamente só existe safra de verão, com exceção do oeste e do noroeste do Paraná, que você tem safrinha. Mas se você pegar do meio do Paraná para baixo, você só tem safra de verão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até ali mais ou menos a região de Guarapuava, você só tem milho verão. Essas regiões são regiões que podem ser agraciadas com estruturas de processamento de etanol de milho. Para esses 16 bilhões de litros de etanol, são necessários 50 milhões de toneladas de milho. É muito milho. Estou imaginando já, pelo menos no sul tem um boom, agora acho que está mais estabilizado, de o produtor arrendar muita terra para plantar arroz. Muito produtor foi para Minas Gerais plantar arroz. Eu estou vendo, já estou imaginando os produtores se deslocando para plantar milho, porque a gente vai precisar de muito milho, né? Quanto que 1 hectare de milho rende? Quantas toneladas 1 hectare de milho? Então, nós vamos aí para duas situações. Se você falar em safra de verão, nesses estados que nós acabamos de citar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro e sul do Paraná e sul de São Paulo, que você está trabalhando com cultura de verão, você tem altas produtividades, acima de 12 toneladas por hectare, chegando até, em alguns casos, a 18 toneladas por hectare. São produtividades fantásticas, de níveis aí parecidos com os Estados Unidos. Não chega a ser igual, mas parecidos com os Estados Unidos. Quando a gente fala de segunda safra, nós estamos falando do oeste e noroeste do Paraná para cima, grande parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Aí nós estamos falando aí de produtividades em torno de 7 a 9 toneladas por hectare na safrinha. E você tem uma produtividade menor porque você está colocando a cultura numa época um pouco menos favorável na questão de chuvas e também de luminosidade, mas em grande volume, porque hoje a safrinha responde por 78% da produção de milho do Brasil. Então, quando a gente está falando em 50 milhões de toneladas, dentro do que nós produzimos hoje, em torno de 120 milhões entre as duas safras, nós estamos falando aí em quase 50%, 45% do que vai ser produzido de milho vai ser destinado para o etanol. Então, nós temos que efetivamente ampliar a nossa produção para poder atender o etanol, a parte de rações e a outra parte, que é a parte de óleos e outros produtos que o milho também proporciona. E estimulando aí o crescimento da produção de etanol de milho para o consumidor,
preço mais acessível, porque hoje a gente sabe, como você já colocou aqui, o etanol de cana compete com com o açúcar da cana e é o mercado premium, como você já colocou. O etanol de milho tende a equalizar, inclusive, o preço do etanol de cana, ou ele vai ficar para trás. Ele ainda tem um custo um pouco maior do que o etanol de cana. Você já tem um know-how muito grande na produção do etanol de cana e outra, a cana produz muito mais toneladas de cana por hectare do que o milho, tá certo? Porém, o fato de você ter essa distribuição mais capilarizada e mais distribuída por todo o país, cria esse ambiente que você acabou de falar. Uma produção de etanol que, porventura, ocorresse no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás ou no centro de São Paulo, que precisaria viajar muitos quilômetros para chegar a outras regiões, nessa situação você tem a produção ali localizada e quanto menos qualquer produto viaja, né, Joyce? Quanto menos ele viajar, normalmente ele custa menos para o consumidor final. Então, obviamente que amanhã um consumidor lá do estado do Mato Grosso, de Goiás, que for abastecer o seu veículo, provavelmente vai ter grande parte do seu combustível produzido ali no próprio estado onde tem o cultivo do milho. É isso aí, então. Vamos torcer aí para o crescimento do milho para o etanol. Frederico, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado, Joyce, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo a realidade da porteira para dentro de todos os produtores rurais do Brasil. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. E você falou dos benefícios das algas para os peixes, para o oceano, e você transforma as algas em adubo. E quais os benefícios desse adubo para a lavoura, para as plantas? A gente vem, assim, um termo fertilizante, né? Então a gente vem fazendo uma família de produtos para poder atender melhor o produtor rural. Então a gente tem os benefícios de ajudar no estresse hídrico, né? De ter um protetor solar para que as plantas consigam resfriar ali do calor, para que os estômatos consigam se abrirem, né? A gente sabe que as plantas, a partir de 33 graus, elas começam a fechar os estômatos, então as algas são muito importantes para essa questão, né? Além disso, elas são bioestimulantes, né? Elas têm fito-hormônios, aminoácidos, a parte de nutrição também é muito importante, e a gente vem desenvolvendo também
a parte mais herbicida, porque ela já faz um controle natural por aumentar a imunidade da planta, né, e aliviar ela do estresse ali. Então, esses são um dos fatores que as algas são importantes. Porém, existe uma grande gama de espécies de algas, e cada espécie tem um potencial tecnológico. Então, a gente vem tentando produtos com as espécies mais assertivas para o agro, né? Elas são fonte de alginatos, que é muito importante também para o agro, né? Então, elas têm é multifuncional, as algas são multifuncionais. Essa família de produtos que vocês estão desenvolvendo é tudo à base de algas, e cada benefício que você falou, nutrição, o desenvolvimento, a proteção solar, é um produto específico, não é todos esses benefícios em apenas um, né? Cada destino tem um produto e depende do tipo de alga. Isso. O extrato de algas por si só, puro, ele já tem um grande benefício fisiológico ali para a planta, né? Já é fonte de alginato, de macro e micronutrientes, aminoácidos, porém a gente vem elaborando tecnologias para a gente conseguir ter esses outros benefícios, né? Então a gente faz a utilização também de extratos botânicos, né? Que são extratos de plantas, para a gente vincular com as algas, e também a gente está fazendo com microalgas. Então, a gente está fazendo macroalgas e microalgas para a gente entender cada benefício, né? E outro produto que a gente tem é a alga calcária, que é o litotânio. Então, a gente tem também um produto de litotânio, que é o cálcio magnésio, e também a gente está elaborando ele para protetor solar. Então, o extrato de alga é a nossa base para a formulação de outras tecnologias. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Count. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. O Igor, você falava aqui que também ele tem um efeito herbicida, inclusive pode ser utilizado aí no controle de pragas, né? Isso, pode ser usado no controle de pragas, né, para a gente conseguir deixar a planta mais imune a essas pragas, né, e deixar ela sem estresse e evitando que essas pragas entrem nessas plantas. E também algumas algas já têm o herbicida, já têm compostos biologicamente ativos para esse fim. Então, a gente está estudando essas algas que já têm um potencial herbicida. Além disso, a gente inclui extratos botânicos, que são também fonte herbicida para as plantas. Além do café, que outras culturas podem receber esse adubo?
A gente tem em Sinop também já testes com soja, milho, né? Também é bom para graminhas. Ela é um feijão também, a gente está utilizando feijão. Ela tem é um multifuncional, né? Ela pode ser utilizada em diversas culturas, né? Tanto a soja, quanto o café, né? Quanto a graminha, o algodão, o feijão. Então a gente tem cana de açúcar, então a gente já tem alguns testes nessas culturas. A gente está testando também dentro do Instituto Federal com tomate, alface e trigo. Então a gente está vendo um produto multifuncional, né, para diversas culturas. Ô Igor, e quando a gente fala em redução de custo para o produtor, quem se beneficia também é o consumidor, é a população, porque se o custo é menor para o produtor, se ele aumenta a produtividade, aumenta a rentabilidade, o preço final também é mais atraente para o consumidor, né? Isso, a gente consegue ter uma maior produção, utilizando menos insumo, né? Isso faz com que o produto final, o fruto, fique mais barato para a população, né? E também a gente está a gente vê uma grande benefício para os frutos, né? Porque ajuda a segurar o fruto também. Então isso ajuda né, a gente conseguir produzir mais e abaixar o custo para o consumidor final, né? Os bioinsumos aí já é uma realidade, né? A tendência hoje ainda o produtor depende muito do químico, mas com o tempo, com a evolução da pesquisa, a tendência é reduzir cada vez mais o químico e ter uma produção cada vez mais saudável, mais sustentável. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço muito ter participado, tá bom? E fico à disposição para qualquer outra dúvida, qualquer outro evento. Obrigada, gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil e vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.